E o Avante desta semana, especialíssimo, por quê? Porque traz um dos grandes alunos que nós tivemos aqui no Instituto Carlos André, um aluno que passou nos concursos mais difíceis do Brasil, o concurso da Polícia Federal, mas não só por isso, por ser também uma grande pessoa. Estou falando do nosso Frederico, o nosso Fred, que vai participar conosco aqui do Avante. Obrigado, professor. De fato é uma satisfação estar participando desse quadro. E como foi aqui que iniciou-se uma verdadeira transformação de vida, da qual eu falarei a vocês daqui a pouco. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Então vamos lá. Avante! Uma das coisas que mais marcam a questão da disciplina, efetivamente, que é o diferencial em quem passa em prova, concurso de alto nível, como o seu, Fred, é inclusive alguns detalhes de marcação mesmo de lugar. Eu me lembro que você impreterivelmente sentava nesta carteira aqui, sempre à frente e nesta carteira. Curioso isso. De fato, quem olha fala, ele quer sentar à frente e ele quer estar mais próximo do quadro. Então, a posição que seria mais próxima seria essa daqui. Mas como eu sou canhoto, eu gostava muito de sentar naquela cadeira, e aí eu colocava meus materiais aqui e ficava torcendo para ninguém pedir para sentar, porque obviamente eu deveria ser meu lugar. Mas eu forçava, vou pôr meu material aqui, se ninguém chegar, eu fico tranquilão, porque eu estou próximo, estou com minha carteira canhotinha aqui e ninguém aqui ao meu lado. Realmente isso acontecia e eu não abro mão da primeira carteira, não abro mão, eu sei que é essencial para mim. Avante, meu. Avante. Bem, então agora vamos conhecer um pouco mais desse super aluno estudioso e agora policial federal, Fred. Fred, eu gostaria que você contasse para aqueles que nos ouvem aqui no Avante, como é que começou isso? Como é que começou esse desejo de ser policial federal, de ser servidor público? E foi difícil para você ter que mudar toda a sua vida, porque muita gente tem essa angústia, né? Mudar toda a sua vida para conseguir chegar a esse objetivo de ser servidor público federal. Como é que foi isso? Conte a nós em que momento isso aconteceu e como isso aconteceu. Então, professor, iniciou-se em 2016, no início de 2016. Eu não tive muita opção, na verdade. Eu passei por um problema na minha indústria, eu tinha indústria de retarfado de cimento e tive que fechar a indústria. E aí, ou eu procurava emprego, ou eu seguiria um sonho antigo, que era ser policial. E aí eu pensei, eu já estou lascado mesmo, eu vou seguir o sonho. E aí eu tinha que estudar. Cheguei para minha esposa e falei assim, é assim, o que você acha? Posso estudar? E eu falo para todo mundo que eu, de fato, não tive dificuldades. Por quê? Porque eu tive uma esposa maravilhosa. Nunca, como já reportei ao senhor outras vezes, literalmente nunca tivemos problemas de discussão financeira ou de estudo. Porque se não houvesse isso, se um desses dois fatores influenciasse a nossa vida conjugal, eu sei que eu não teria conseguido. Então, assim, não foi difícil. Não foi. Minha esposa maravilhosa, não preciso nem comentar. Eu já falei muito ao senhor sobre ela. E como foi? Eu me vi na situação que eu precisaria estudar. Procurei as melhores ferramentas. Obviamente eu já sou mais velho do que a maioria do pessoal que estuda hoje para concurso. Eu procurei otimizar esse tempo. Falei, eu vou procurar as melhores ferramentas, porque eu preciso dar um respaldo rápido para minha família. E assim eu fiz. Estudei bastante, muito.
apareceram várias coisas nesse trajeto de oportunidades de trabalho, e eu falei assim, eu não posso pegar, eu não posso. E a minha esposa falava assim, não pega, foca no que você tem que fazer e faça o mais rápido possível. E assim foi, professor. Foi maravilhoso, foi um tempo bom, o senhor acompanhou muito, quase que 80% desse tempo eu estive aqui, e não tive minhas dificuldades, como todos têm, mas muito menores do que as minhas alegrias, muito menores. Eu acho que a gente precisa olhar o problema e pensar qual a melhor maneira de passar por ele, e não qual a mais rápida, a melhor. E a melhor maneira de se enfrentar hoje um problema é você entendê-lo e gostar de buscar a ferramenta para combatê-lo. Eu entendi, busquei as melhores ferramentas, que são pessoas, são materiais, são institutos, mas também buscar a alegria de estudar, buscar a alegria de aprender. Foi o que eu fiz no português, que outra hora eu falarei ao senhor o que eu fiz para entender o português e para matar esse leão, que para mim era um leão, como eu penso que para a maioria dos estudantes. E foi assim. Fred, e em relação, você falava sobre a questão das ferramentas, né? O que foi o Instituto Carlos André para você? O que significou na sua preparação, o que significou na sua vida esta escola que é a sua casa, você sabe disso, aqui é a sua casa. O que significou para você Instituto Carlos André na sua vida? Bom, professor, até uma retórica, né? Eu falei isso ao senhor, eu já falei inúmeras vezes e vim aqui para essa conversa para dizer mais uma vez, né, a importância do Instituto. Eu busquei o Instituto para aprimorar o português, aliás, para aprender o português. E aí quando eu entrei aqui, uma coisa, na verdade eu tenho 3 momentos aqui no Instituto que resumem a minha trajetória. O primeiro momento foi a primeira aula que eu cheguei aqui e tive a primeira aula do português mesmo, na quarta-feira à noite. Assim, fantástico. Eu cheguei em casa assim, parecendo que eu tinha conhecido uma mulher da minha vida. Aí minha esposa falou, como é que foi a aula? Eu falei assim, Lara, eu preciso ser igual aquele cara, aquele homem. Perdão pelo adjetivo que não é isso. Eu preciso ser igual aquele homem. Ela falou assim, por quê? Eu falei assim, não, porque é sem lógica. O que eu vi além do português naquele lugar eu olhei para aquela pessoa e falei assim, eu quero falar igual a ele, quero tratar as pessoas igual ele trata os alunos, e a Marina, porque a Marina entrou aqui e eu vi a diferença, e depois eu fui realmente confirmando esse primeiro dia, quando eu também conheci os seus filhos e a forma da qual você os tratava. E então foi maravilhoso, professor. Esse foi o primeiro momento. E aí no segundo dia, a aula foi tão boa que eu liguei aqui de manhã e falei assim, eu quero fazer a redação também, que até então eu não tinha feito a matrícula para redação. Só que quando eu cheguei à redação, eu entrei e aí o senhor falou assim, aqui a nossa redação, a gente faz a análise sintática da redação inteira. Eu falei assim, lascou. Aí eu me lembro que tinha uma frase mais ou menos assim, o senhor falou, as fronteiras do Brasil, aí tinha uma vírgula e falava assim, que são protegidas pela Polícia Federal, vírgula, era mais ou menos isso. Aí o senhor falou assim, o que é esse quê? Aí a turma tudo, pronome relativo. Aí eu falei assim, e o que ele introduz? Aí todo mundo, oração subordinada, adjetiva e as vírgulas explicativas, em coro. Eu olhei e falei assim, nossa, estou lascado. E por que é esse que nessa oração? É o que o sujeito. Eu falei assim, putz, onde é que eu caí? Eu falei assim, aí eu já saí da aula triste. Eu falei assim, primeira aula foi beleza, foi romântica, tudo mais, mas como é que eu vou aprender isso? Eu fui em casa e falei assim, eu tinha 2 opções, ou eu ia embora daqui e deixava para trás,
ou então eu ia ter que esforçar demais para aprender isso, demais. Aí eu optei pela segunda, estudei, sei lá, 15, 20 horas ali por semana português. E foi a melhor coisa do mundo, porque transformou a minha vida. O aprendizado do português, ele te deixa mais confiante para conversar com as pessoas. Ele te deixa mais pronto para entender, porque se você faz uma leitura correta do entendimento do uso da vírgula, dos dois pontos, da pontuação em si, das expressões, e você tem um entendimento maior e mais claro e mais rápido das coisas. Então, transformou minha vida. Esse foi o primeiro momento. Houve um segundo momento que depois eu falo, e houve um terceiro momento que foi quando eu passei, eu recebi o candidato por vaga no concurso da PRF há 2 dias da prova, 2 ou 3 dias da prova. Eu optei por Goiás. E quando eu recebi o candidato por vaga, e eu estava em dúvida entre Goiás e Tocantins, eu olhei, havia 3.000 candidatos para 20 vagas. Tocantins deu 4 para 18, 4.000 candidatos para 18 vagas. E aí eu murmurei, fiquei 2 dias murmurando. Falei, eu sabia que eu tinha que ter colocado Tocantins, sabia que tinha que ter colocado Tocantins. Aí eu me lembrei que o senhor falou para mim, falou assim, Fred, nunca na sua vida você deixa alguém... essa era a segunda. Te falar que você não consegue. E esse foi o terceiro momento. Eu recordo aqui. E o segundo depois eu falo numa outra oportunidade. Bem, coração. Bem, eu quero conversar com você sobre este momento específico no local em que nós conversamos sobre isso. Vamos lá então? Os locais são sempre importantes. Como dizia Bachelor. Vamos lá. Obrigado. Você casou comigo, desapareceu, parece que eu sou. Assim, você casou, afastou de repente, né? E eu falo que o estudo, por isso que eu falo assim, uma época difícil. Não foi difícil. Foi pelo contrário, foi libertador, porque começou a surgir coisas para ele de amizades novas, que ele não tinha conhecimento. Das pessoas que eram tão capacitadas, quando eu falo que eles citavam você, porque não tem a capacidade de ensinar o português. É a esfera que envolve tudo para chegar lá no português. Então, assim, ele fala assim, gente, mas o cara ensina português, mas ele sabe de tudo. E realmente, não tem jeito a gente só ensinar o português sem saber. A gente tem que saber a história junto. Sabe? Tem que saber de onde que vem. E para fazer isso bem feito, a gente tem que ser muito capacitado. Então ele teve a oportunidade nesse meio aí de conhecer pessoas que têm foco. Amigos dele, que hoje são mais novos que ele, que tem, assim, que tem foco, sabe o que é da vida, sabe? Quando você faz a coisa que você gosta, tal, não sei o que, vem o suficiente. Então tá bom. Não é? Então não foi pesado. Aqui é a casa dele, lá. Aqui não, é a casa dele. Eu vou te Aqui falar, é você dele. foi uma pessoa diferenciada na vida, sabe? Mas como exemplo, e você não fez nada, você só foi você. Olá, obrigado. E eu quero que continue. Lara, eu dou a minha palavra. Aqui é a casa de vocês. O Fred é nato, é um educador nato e é um linguista nato. Eu também acho. Portanto, aqui, de ex-aluno,
Fred pode perfeitamente, dependendo das escolhas que ele fizer, das escolhas que ele venha a fazer, porque você tem muita responsabilidade, saber que ele tem a casa dele. No dia que ele chegar aqui e dizer, professor, eu gostaria de educar as pessoas, eu gostaria de ensinar língua a elas. Aqui é a casa dele. Tenha certeza disso. A primeira aluna vai ter que ser eu, tá? Montar o fã-clube. E você sabe disso, nós já conversamos sobre isso, né? Sim. Então, eu queria, inclusive, colocar a você, assim, aquela última conversa que nós tivemos, foi uma conversa que me deixou, assim, e a Lara falou um pouco disso, acho que a Lara traduziu muito bem isso, traduziu exatamente aquele último momento que nós tivemos sobre essa questão de força de vontade, Fred. Eu queria que você mandasse dissesse para as pessoas que hoje se sentem mal, porque não tem apoio, porque de repente se sentem separadas de si mesmas. O que você falasse a essas pessoas, assim, que às vezes não tem uma Lara? Sim. Professor, a gente carrega, o brasileiro em si, eu acredito que carrega uma carga muito pesada. É um povo, infelizmente, não educado o suficiente para ter entendimento das coisas. É como aquela separação que o senhor faz sobre leitura, saber ler e realmente ter uma leitura de entendimento, são coisas diferentes. E o brasileiro não tem, assim como tem a leitura, ele não tem de alguns outros fatores e não tem, vem com a carga muito pesada. Eu falo porque eu sempre, meu pai e minha mãe eram humildes financeiramente no início, a gente chegou a morar no terceiro barraco, numa casa lá em Campinas, na Rua Pará. E aí só que meu pai teve algumas conquistas financeiras e mesmo assim eu carreguei mentalmente algumas fraquezas e que é muito difícil de lidar. E aí eu faço isso, uma comparação com as pessoas que eu conheço, todas as classes sociais, algumas que eu sei de fato, os problemas que elas têm nessa parte. Para mim foi muito difícil, eu cresci ouvindo de algumas pessoas, não por maldade, mas por falta de conhecimento, de que eu não tinha capacidade, de que nos meus deslizes, nos meus erros, muitas pessoas apontaram e muitas pessoas disseram assim, você Eu já cheguei a escutar que eu falo assim, você não presta, você é ruim. Aí quando eu comecei a estudar para o concurso, a minha perspectiva era assim, vou fazer um concurso para 200 pessoas, porque como eu não tenho muita capacidade mesmo, eu passo ali entre os 300, 400, aí eu vou para a prova física e possivelmente eu entro nesses 200 e entro lá para trás. E eu carreguei isso como estigma. E aí eu volto a dizer, muitas pessoas estão nessa situação, sabe? Muitas, assim, eu penso que quase 90%. Porque carregam histórias, problemas psicológicos e que na hora eles pesam. E aí, o que eu falo para as pessoas é que elas precisam conhecer a si mesmas. Esse é o ponto. Porque enquanto a pessoa não se conhece, nós tivemos lá na Polícia Federal, no curso de formação, a primeira aula sobre inteligência policial. Esse é um lema da Polícia Federal. Ele fala assim, olha, você tem que conhecer a si mesmo, conhecer o inimigo, e aí, se você tiver esses dois conhecimentos, a batalha está ganha. Lembra da inteligência da Polícia Federal? Não sei nem se eu posso dizer isso, mas isso está no livro da Arte da Guerra, né? Então, é seguido por muitas pessoas. Então, eu não me conhecia, eu nunca me conheci. E aí, quando eu fui adquirindo conhecimento, e eu sou cristão, e a palavra de Deus diz que você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. A Bíblia inteira fala disso, você é
assim, a gente fala assim, ó, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E aí eu tive essa parte dessa doutrina cristã aliada à parte do adquirir os conhecimentos. E eu me lembro bem, né, que esse é o segundo momento do qual eu falei anteriormente, que foi esse momento que nós estávamos aqui nesse lugar, que aí uma semana, na semana da prova da Polícia Federal, eu não havia, olha, eu falo para todo mundo, eu passei no concurso da Polícia Federal, não sei se a expressão é correta, mas na sorte, porque das três matérias mais pesadas, que eram tecnologia da informação, estatística e português, são os maiores pesos, porque foram 24 questões. Eu não tinha estudado TI, porque não era o meu foco era PRF. Eu não havia estudado estatística. A prova de estatística, literalmente eu passei, eram 10 questões, e eu, graças a Deus, era forte no português. Mas eu não tinha, aí nós viemos para cá, eu fui fazer uma redação uma semana, com poucas perspectivas de aprovação, e aí eu fiz a redação, e aí houve, se o senhor lembrou, a correção individual, né? Eu vim corrigir, o senhor pegou a redação e falou assim, Fred, sua redação, ela praticamente não há erro, né? E aí eu lembro que o senhor me falou, isso foi muito forte, o senhor falou assim para mim, o senhor falou que eu nunca deixar as pessoas me dizerem que eu não era capaz, porque eu sempre tive isso, e eu absorvi aquilo, verdadeiramente, sabe? Eu acho que naquele momento quebrou assim, uma barreira na minha vida, e foi quebrou, eu tenho tanta certeza que quebrou, porque eu consegui no concurso da Polícia Federal, 13.000 candidatos, ficar em 10º lugar. Depois da prova da Polícia Federal, consegui estar aprovado na Polícia Federal, e hoje, eu já falei para o senhor, lá na minha sala são 30 pessoas extremamente capacitadas. Eu fico, quando o professor pede para eu levantar e dizer o que eu fiz, aí eu levanto e falo só da minha graduação, e eu vejo colegas falarem. Tem uma colega que ela tem 3 pós-doutorados, tem um colega lá fantástico, cara humilde, muito legal, cara, ele fez pós-graduação na Itália, na Alemanha, o outro fez doutorado na Alemanha também, e eu lá, com a minha formação acadêmica simples, mas lá junto deles. Por que isso? Porque foi quebrada uma barreira em mim sobre capacidade, sabe? Foi quebrado. E hoje eu não tenho medo de nada, não tenho medo de enfrentar desafio algum, porque eu sei que se eu me dedicar, eu tenho certeza que eu consigo. E não é clichê, sabe? Eu achava que era clichê quando as pessoas falam assim, você pode, até a palavra de Deus fala, né, que nós podemos tudo naquele que nos fortalece, que é o Senhor Jesus. Eu achava que era clichê, sempre achei. E hoje eu digo, sabe, com esse exemplo para finalizar, das pessoas que estão lá comigo, fazendo curso de formação, não há para isso, não há. Há sim, o esforço, ele supera o talento. Supera muito. O talento serve, como eu li uma vez no livro, ele serve para te dar, como a ave que ela sai à frente das outras. Esse é o talento. E aí, só que aí o esforço, ele tem que ser árduo, porque senão as outras vão chegar lá também, e depois as outras atropelam essa do talento. Então é isso. Esse momento foi aquele, sabe? O Senhor me falou aqui que mudou minha vida. Bem,
Avante, Senhor.